Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. Você que está conectado com a gente aqui em mais um episódio da nossa jornada de crescimento espiritual Caminho a Cristo. Nós estamos, infelizmente, chegando na reta final, na realidade no final dessa nossa jornada. Hoje é o penúltimo episódio, episódio 12, que tem por título Expulse a Dúvida. Nós vamos falar um pouco sobre fé, razão, dúvida. Mas antes de começarmos a falar, eu quero convidar você já agora a se inscrever no nosso canal. Você que participou dessa jornada até aqui e talvez ainda não se inscreveu no nosso canal, faz essa gentileza pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo conteúdo que a gente disponibiliza aqui nesse canal. Hoje, como eu disse, é o nosso penúltimo episódio. Se você está chegando aqui agora ou está assistindo hoje pela primeira vez, você pode acompanhar o conteúdo da nossa playlist Jornada Caminho a Cristo desde o primeiro episódio. Os nossos episódios têm sido mais curtos, no entanto, os três primeiros episódios, onde a gente tratou um pouco mais sobre a história do livro e sobre a história da autora, especialmente no primeiro episódio, nós temos episódios um pouco mais longos, mas que se debruçam sobre questões fundamentais a respeito de quem foi Ellen White e da importância que esse livro teve na minha vida espiritual, na vida de tanta gente, na jornada de tanta gente. Nós recebemos aqui, nas semanas anteriores, dois amigos. Nós recebemos primeiro o Bruno, que esteve com a gente há 3 semanas atrás e na semana passada. O Bruno Rosendo é ancião da comunidade adventista do Morumbi. É um bom amigo e aceitou o convite de estar conosco. E na semana retrasada nós recebemos aqui o pastor Felipe Carani, que também é um bom amigo e que é pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Semente. Ele é um dos pastores da pastoral da Nova Semente. Depois de ter recebido esses amigos que também tiveram sua vida impactada por esse livro, eu estou de volta para fazermos esses 2 últimos episódios, este e o próximo na semana que vem. Indo direto ao ponto, eu quero ler com vocês 2 parágrafos, ou melhor, um parágrafo aqui da página 105, que é a primeira página do capítulo Expulse a Dúvida, o capítulo 12. Diz assim: o Senhor nunca pede que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes evidências sobre as quais possamos fundamentar a fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E são muitos esses testemunhos. Deus, entretanto, não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar encontrarão oportunidade, mas os que desejam realmente conhecer a verdade poderão achar grande quantidade de evidências onde poderão apoiar sua fé. É impossível à mente mortal compreender o caráter e as obras do infinito em toda a sua grandeza. Ao mais esclarecido entendimento, à mente mais educada, esse santo ser terá de permanecer sempre envolto em mistério. O que ela está propondo para nós e provocando de cara aqui a nossa reflexão é um contraste que não está tão paralelo, mas que se cruza em grande parte da experiência de fé e da experiência cristã. É o contraste da fé e da razão. Nós temos a mania de achar que tudo aquilo que se refere à experiência de fé ou à expressão de fé, ela tem que ter a ausência da razão. Ou que tudo aquilo que é racional, ele está ausente de qualquer teor de fé. O que Ellen White está propondo aqui para nós é que existe um caminho fundamentado em questões racionais e em evidências para que creiamos. A nossa fé não é infundada. A fé na existência de Deus, na sua criação, naquilo que a palavra de Deus revela, não é uma fé vazia de fundamento e evidências. Por outro lado, ela também está nos dizendo, constatando a realidade de que, em última instância, no final ou no limite dessa questão, da religião e da expressão religiosa, a razão não se faz suficiente para compreender quem é Deus e como se deu o processo da sua criação e da salvação dos homens. O que Ellen White está dizendo é que no limite, o que Ellen White está dizendo é que no final de todas as coisas, sempre haverá um passo de fé a ser dado. Mas não é uma fé fideísta, é uma fé fundamentada em expressões do intelecto,
em evidências da razão. Como isso pode acontecer então? Pastor, mas eu não entendo muito bem, eu leio e não entendo. Eu ainda sou tomado por dúvidas. Isso significa que eu estou distante de Deus? E aí eu quero ler para você que, assim como eu, tem um alto teor de ceticismo. Se você é como eu, algumas pessoas creem muito fácil nas coisas. São pessoas muito crentes. Outras pessoas são mais céticas, têm maior dificuldade de acreditar. Se você é dessas pessoas que tem uma dificuldade maior de acreditar, não é qualquer coisa que você acredita, ou que você tende a duvidar, você tende a ser mais cético, você não está sozinho, eu também sou assim. E um texto que me conforta é um texto que está no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, está antes do livro do Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, e logo no capítulo 22 do livro de Judas, no versículo 22 do livro de Judas, diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A recomendação de Jesus a Judas, que era seu irmão, inclusive, era irmão de Tiago, e Tiago era irmão do Senhor, era irmão de Jesus. A recomendação de Jesus para Judas e de Judas para a igreja tenham compaixão daqueles que duvidam, daqueles que têm maior dificuldade de crer, porque Deus se compadece destes também. Pastor, você está me dizendo que a Bíblia oferece suficientes evidências para crer, oferece uma proposta racional, mas eu tenho uma dificuldade enorme de entender o que está escrito na Bíblia. Como é que eu vou me alimentar se eu tenho dificuldade de ler? Quantas pessoas me perguntam, falam, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Qual a solução para isso? E aí eu menciono para vocês outro parágrafo, agora na página 106 e 107, que Ellen White vai dizer assim: não temos, porém, motivos para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os seus mistérios. Ou seja, não é porque não entendemos a Bíblia que então devemos duvidar dela. Ou não é porque ela não revela tudo o que gostaríamos a respeito de quem é Deus, que então devemos rejeitar aquilo que ela revela sobre Deus. E ela continua: a Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação às necessidades e desejos do ser humano, que tem inspirado admiração e encanto às pessoas mais cultas, ao mesmo tempo que habilita o humilde e ignorante a compreender o caminho da salvação. O que Ellen White está dizendo é que a Bíblia é um livro acessível, que satisfaz as mentes mais cultas, mas que também alimenta as mentes mais humildes. Mas então, se eu pudesse dar um conselho para você que talvez não esteja entendendo muito bem quando lê a Bíblia, ou que tem dificuldade de compreender, a recomendação que dou está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, agora também o outro irmão de Jesus, ele vai dizer assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. O que Tiago está dizendo é que existe um pedido que Deus nunca nega. Sabe qual é o pedido que você faz para Deus e que nunca vai ter uma resposta? Não. É o pedido para conhecer quem é Deus, ou compreender, ou entender, ou saber, ou ter sabedoria para entender a sua palavra. Por isso que você não deve ir à Bíblia sem antes orar e pedir que Deus, através do Espírito Santo, lhe confira ou lhe dê sabedoria para compreender o texto. Deus quer que nós cresçamos no conhecimento da palavra. Por que devemos crescer ou compreender ou estudar ou nos debruçar todos os dias sobre a palavra? É porque é ela que nos alimenta a fé. É ela que nos alimenta a razão e a nossa fé. Se nós não temos tempo a nos debruçar sobre o texto, dificilmente creremos. E quando eu digo nos alimentar ou nos debruçar sobre o texto, não é abrir a Bíblia assim e ler um verso antes de sair para trabalhar. É gastar tempo debruçado sobre o texto, tentando compreender, é ler coisas a respeito do texto, é conversar com amigos a respeito do texto. Quanto tempo você gasta pensando e buscando as coisas do alto? Quanto tempo você gasta cuidando das coisas daqui dessa vida? E quanto tempo você gasta cuidando das coisas do alto? Isso revela para onde você está indo. Percebe?
Ellen White vai dizer aqui no Caminho a Cristo, agora, no outro parágrafo, já na página 108, na página 110, ela diz assim: Deus deseja que o homem exercite suas habilidades de raciocínio. O estudo da Bíblia fortalecerá e elevará a capacidade mental como nenhum outro. Convém, entretanto, tomar cuidado para não dar valor excessivo à razão, a qual está sujeita à fraqueza e enfermidades humanas. Se não quisermos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento, de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, estando dispostos a aprender com o auxílio do Espírito Santo. Olha que dica formidável. O que Ellen White está dizendo aqui é que nós precisamos nos debruçar sobre o texto, porque ele nos alimenta a razão. No entanto, nós não devemos dar demasiado valor à razão e abdicar daquilo que nos faz mais crentes, que é a fé de uma criança, que é capaz de, na mais simples explicação ou no mais simples entendimento, compreender as mais profundas verdades reveladas nas Escrituras. Mas ainda assim muitas pessoas rejeitam a revelação que está aqui. E eu preciso dizer para você que a razão pela qual as pessoas rejeitam Deus e a sua palavra não é uma rejeição intelectual, não é uma rejeição cognitiva, não é uma rejeição da razão. E eu leio o último parágrafo que gostaria de ler aqui nesse capítulo, antes de concluirmos. Ela vai dizer assim na página 111. Por mais que o disfarcem, a verdadeira causa da incredulidade é, em muitos casos, o amor ao pecado. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso, amante do pecado. Os que não se sentem dispostos a obedecer-lhes aos preceitos estão prontos a duvidar de sua autoridade. A fim de chegar à verdade, é necessário que tenhamos um sincero desejo de conhecê-la e um coração disposto a obedecer-lhe. E todos os que, com esse espírito, se propõem a estudar a Bíblia, encontrarão incontáveis evidências de que ela é a palavra de Deus. Poderão obter, através de suas verdades, a compreensão que os tornará sábios para a salvação. A rejeição de Deus, ou a rejeição da sua palavra, não é intelectual. Há suficientes evidências para crer no Deus da Bíblia. Há suficientes evidências para crer na criação. Há suficientes evidências que satisfazem o intelecto e a razão para crer na palavra de Deus. Quando nós dizemos não crer, ou quando nós rejeitamos o Deus da Bíblia, nós não fazemos por questão intelectiva, nós fazemos por questão moral. Nós não gostamos da moralidade desse Deus revelado na Bíblia. Nós não gostamos, na verdade, da vontade desse Deus para a nossa vida. Porque se admitirmos que Deus existe e se admitirmos que essa é a sua palavra, então passamos a ter um dever moral e uma responsabilidade moral e de vida para cumprir e seguir a sua vontade. E como não estamos dispostos a seguir a sua vontade, ou não estamos dispostos a cumprir os seus preceitos, aí então nos é mais fácil dizer que não cremos nele, ou criar razões para duvidar dele. Insisto, há suficientes evidências para crer no Deus da Bíblia. Quando nós descremos, o fazemos por rejeição à sua moralidade, porque somos maus e não gostamos da sua vontade. E como não gostamos da sua vontade, aí então preferimos fingir que ele não existe, porque é muito mais fácil viver como se Deus não existisse. Eu quero encerrar lendo um texto para você, que é talvez o verso áureo das Escrituras, que está no capítulo 3 de João, o verso 16 em diante, até o 21. Eu encerro com esse texto. João capítulo 3, verso 16 em diante diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação e a vida eterna depende de crer, depende da fé, depende da nossa crença. Mas o verso 17 continua:
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus tanto amou o mundo que quis salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Alguns têm a impressão de que Deus é um Deus que condena o mundo, quando que na realidade Deus ele precisa ser apresentado e revelado como um Deus que quer salvar o mundo. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. E aqui está a razão do porquê rejeitamos a fé em Deus. Aqui está a razão do porquê rejeitamos crer. A nossa questão, não descremos por razões ou fundamentos da razão ou do intelecto. Nós descremos porque somos maus e preferimos muito mais o nosso pecado do que a revelação da verdade de quem é Deus. Eu repito, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, rejeitaram a luz por amarem mais as suas trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E eu encerro mencionando algo que disse semanas atrás para vocês, numa história que contei, e aí eu convido você a procurar lá algumas semanas atrás, talvez, se não me engano, foi na última participação que tive aqui, antes de terem os nossos convidados, e eu contei a história daquela vez que nós estávamos no atalho e o meu pai tinha que pregar num lugar e ele sujou toda a roupa dele, mas nós estávamos no escuro e no escuro nós não víamos a sujeira na roupa dele, e quando ele chegou no auditório, ou melhor, no ginásio onde ele pregaria, ele, achando que estava limpo, conforme foi se aproximando da luz, ele foi percebendo que ele estava totalmente sujo, cheio de lama, porque o nosso carro havia atolado num desvio que fizemos na estrada. Quanto mais próximos da luz chegamos, mais percebemos que somos maus. Quanto mais próximos da luz chegamos, mais percebemos que estamos sujos. E por não gostarmos de nos reconhecermos sujos, é que nós nos afastamos da luz. Nós duvidamos, não porque não hajam evidências para crer. Nós duvidamos porque é mais fácil construir na nossa mente uma historinha de que Deus não existe, construir na nossa mente a fantasia de que Ele não existe, do que acreditar que Ele existe e passar a termos a responsabilidade de vivermos na altura daquilo que Ele nos pede e exige. É mais fácil fingir que Ele não existe do que ter que obedecer à vontade dEle. Nós não rejeitamos Deus por conta do intelecto, nós rejeitamos Deus por conta da nossa moralidade, porque somos maus e gostamos das trevas, nós não gostamos da luz. É por isso que preferimos inventar para nós mesmos o mito de que Deus não existe. O mito de que Deus não existe, porque assim não temos que lidar com a sua vontade. Podemos nos esquivar. Podemos achar que somos livres. Mas o texto diz que só aquele que nele crê poderá ser salvo. O meu desafio para você é que nessa noite você seja mais uma vez provocado a gastar tempo e se debruçar diante desse texto, tentando entender cada dia mais quem é Deus e tentando viver de acordo com a sua vontade. Porque é isso que Ele espera de nós. Que você seja abençoado nessa luta. Lembre-se, há suficiente evidências para crer no Deus da Bíblia. Há suficiente evidências para crer no Deus da Bíblia. Muitas vezes duvidamos porque não gostamos da sua vontade. Mas que você ame, tenha fé, creia no Deus revelado na Bíblia e ame a sua vontade. E ore todos os dias para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente. Te agradecemos porque o Senhor escolheu se revelar a nós. E uma vez que o Senhor revela-se a nós, nós entramos num confronto de responsabilidade. Diante dessa responsabilidade de como criaturas vivermos de acordo com a vontade do Criador, nós recuamos. E ao recuarmos, nós começamos a duvidar.
E essas dúvidas alimentam o nosso coração. E diante da moralidade, das exigências e da vontade de Deus sobre nós, por nós não gostarmos dessa vontade, porque o pecado habita em nós e nos distancia dessa vontade santa, pura e boa, é que nós preferimos dar voz às dúvidas. Porque é muito mais fácil acreditarmos no mito de que Deus não existe. É muito mais fácil fantasiarmos que Deus não existe. É muito mais fácil fingirmos que nós somos obras do acaso ou que esse mundo surgiu de uma explosão. É muito mais fácil acreditar nessas historinhas que nós inventamos para nós mesmos, para não ter que crer e não ter que lidar com o Deus da Bíblia. Mas nós aprendemos hoje que há suficiente evidências para crer no Deus da Bíblia e que a nossa rejeição não passa de uma rejeição moral. Nós não gostamos da sua vontade ou da moralidade de Deus e por isso rejeitamos. Mas que nessa noite, ó Pai, quem está conectado e nos ouvindo, possam ser desafiados a se debruçarem sobre o texto, a buscarem conhecimento e sabedoria da Tua revelação e com a simplicidade de uma criança, crerem e se entregarem à Tua vontade. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e se você ainda está na dúvida, saiba que Deus se compadece de você também e que talvez a sua dúvida nada mais seja do que um desejo real e sincero no seu coração de acreditar. Se permita crer. Que Deus abençoe você e até o último episódio na semana que vem.